acabar esta maratona celebrativa ao longo de 3 dias, onde se foram cruzando os saberes e os afetos. É um facto que o termo afeto tem estado ultimamente muito gasto, mas eu não encontro outro para falar realmente da amizade que nos une aqui todos e que nos tem vindo a unir ao longo destes 3 dias, a amizade ao Pato Cerqueira. E é justamente em função dos afetos que eu não queria deixar de fazer uma referência a 4 pessoas que aqui estão e que têm muito a ver com o coração desta casa, que é a Dona Rosalina, que nos ajudou ao longo de anos a resolver uma série de problemas, de gestão e outros, e a trindade do nosso departamento, que é a Nena, a Filomena e a Dona Júlia. É com muito prazer que nós as vimos de novo reunidas aqui. Então, vou dar a palavra ao Dr. Gonçalo Figueiredo, que nos vai falar no modo franciscano de pensar, Cerqueira Gonçalves. Muito obrigado. Antes, saúdo e agradeço a generosidade e competência do trabalho da professora Leonor Xavier e da sua equipa, porque de facto pôs em pé este belíssimo florilégio de homenagem ao Padre Cerqueira e que cumpriu quase na totalidade com o objetivo que desde a primeira hora se pensou para isto, que fosse uma jornada de estudo dos textos do Padre Cerqueira. Estamos em 90% de trabalhos à base dos textos do Padre Cerqueira. Acho que é uma boa classificação. Talvez não seja eu, de facto, a pessoa mais indicada para falar neste painel sobre Joaquim Cerqueira Gonçalves entre os irmãos franciscanos, até porque, embora seja eu também franciscano, alguns daqueles que aqui estão conhecem o Padre Cerqueira há mais tempo do que aquilo que eu tenho de vida. E por isso não serei certamente a pessoa mais indicada, também porque não tive o prazer, como muitos daqueles que aqui estão tiveram, de viver com ele na mesma casa. Tivemos a graça, por força das circunstâncias, de conviver com outro grande franciscano, de quem o Padre Cerqueira foi grande amigo e que foi também ele grande amigo e admirador do Padre Cerqueira, seja-nos permitido recordar o Padre Manuel Barbosa da Costa Freitas. Com ambos, cada um ao seu estilo e seu jeito, fomos nós aprendendo a ser franciscanos. Era o Quim e o Manel, cruzando-se na Biblioteca da Luz, com toda a vontade de quem se conhece há muito, ao Quim onde é que isto está, ao Manel onde é que isto está. E de facto, duas amizades em Francisco e no que saber. E não apenas nós, mas muitos dos frades de uma geração mais nova que eu, muitos dos frades têm o Padre Cerqueira como referência. Uma voz que sempre se ouve com a máxima atenção, porque confirmada com a autoridade da coerência, a paixão e a entrega a algo que não lhe é marginal, mas é vital, o ser frade franciscano. Quando pensámos a participação neste florilégio, o que nos veio logo à cabeça foi aplicar ao Padre Cerqueira a mesma medida que ele próprio aplicou ao outro franciscano para avaliar o seu franciscanismo. Referimos à análise do pensamento de Dom Frei Manuel do Cenáculo, de Vilas Boas, apresentado no Centro Cultural Franciscano e publicado na revista Itinerário, no âmbito do Seminário de Investigação do CEFI, da Universidade Católica, a presença do franciscanismo e da filosofia portuguesa. O artigo leva o título de Frei Manuel do Cenáculo, um franciscano iluminista. Se havia dúvidas sobre o franciscanismo de Cenáculo, se seria um verdadeiro franciscano, ele que tinha sido um homem de corte, amante de livros e bibliotecas, colecionador compulsivo, manuseante de avultadas quantias de dinheiro e dívidas contraídas com os seus fornecedores, inquisidor-geral, amigo de homens de Estado, como o Marquês de Pombal, conselheiro de Sua Majestade, confessor do Príncipe da Beira e seu padrinho de Crisma, bispo de Beja e, finalmente, arcebispo de Évora, também se poderia maliciosamente pensar ou duvidar do franciscanismo de Joaquim Cerqueira Gonçalves. Um académico, autor de livros, catedrático, agraciado pelos seus feitos à cultura, longe do estereótipo de frade anafado, amante de boa comida e boa bebida, sandálias e burel castanho, sigilo de corda, rechonchudo, bonacheirão, fácil trato e imediata simpatia. Admitamos como hipótese teórica, comprovadamente negativa, de que há qualquer coisa de suspeito no franciscanismo de Joaquim Cerqueira Gonçalves. Teoricamente falando.
Ora, quais foram então os critérios que Joaquim Cerqueira Gonçalves usou para avaliar da alma franciscana de Manuel do Cenáculo, para além da profissão da regra de minorita, com os votos de pobreza, castidade e obediência, a vida conventual a que estava obrigado, e o hábito que vestiu, o qual, como diz o povo, não faz o monge, mas vê só o monge. De facto, o apuramento de uma nota de fidelidade suposta nos seus membros da Ordem Franciscana não é um diminuto desafio. Joaquim Cerqueira Gonçalves começa por afirmar que o construtor de bibliotecas, Manuel do Cenáculo, nome assaz relevante da história cultural do nosso país, designadamente a religiosa, desorienta. Mas quem teve a graça do mínimo de convívio com o Padre Cerqueira fica com a mesmíssima primeira impressão, pelo menos eu fiquei com essa, desorientado. Isto graças à sua postura não simplesmente construtora de certezas, mas provocadora, frontal, quando não bombástica. Desorienta. Principalmente os mais tímidos. Logo à partida, julgamos acertada a mudança do nome quando se lê. Cenáculo, escreve o Padre Cerqueira, foi um homem de cultura e à cultura dedicado. Leia esse concerto, trocando os nomes. Joaquim Cerqueira Gonçalves foi e é um homem de cultura e à cultura dedicado. Quer no seio da Ordem, isso testemunhamos e os cargos desempenhados o atestam, quer na sua missão universitária. A causa da cultura, designadamente a preocupação com a ciência, aquilo que em Cenáculo foi os estudos físicos, e em particular com a sua transmissão e a expansão mediante livros, artigos, comunicações, provoca flagrantemente a comparação da sua figura com esta figura do arcebispo de Évora. E estamos tão convencidos de ser verdade em Cerqueira aquilo que ele afirmou, e estar certo, de Cenáculo quando escreve: não esvai as raízes e os traços da sua presença franciscana, na sua psique, ainda na sua relação com o saber e com os livros. Ou seja, nem no arcebispo de Évora, nem no catedrático de Lisboa se apaga a alma franciscana no gosto pelos livros e pelo saber, bem pelo contrário. O franciscanismo afirma-se em ambos no modo de como fazem cultura. A atenção à natureza, no pensamento de Joaquim Cerqueira Gonçalves, é grande. Quer na sua vertente de natureza ontologicamente consagrada, a natureza das coisas e particularmente do homem, e neste uma especial atenção ao que o homem é e no que pode ser por via da educação, rejeitando determinismos naturalistas, quer mediante a natureza considerada no sentido medieval de criação. Este último ponto dá aso a uma vasta e profunda reflexão sobre a temática ecológica que atende ao modo como o homem lida com a natureza, vencendo, no estilo franciscano, quer o perigo da sua absolutização, divinização que diminui a liberdade, quer o perigo da instrumentalização, um relativismo egoísta e manipulador, antropocêntrico e desrespeitador. Estou a recolher uma série de coisas que ao longo destes 3 dias foram já abundantemente sublinhadas e magistralmente sublinhadas. Faço quase que um resumo, tanto quanto é possível, destas jornadas. A relação franciscana com o mundo, em profundo respeito, não é meramente contemplativo ou passivo. Numa resignação de quem não admite que as coisas possam não ser ou que possam ser de outro modo, a contingência do mundo diz também nos infinitos mundos possíveis. Se São Francisco não se limita a contemplar o mundo, também os franciscanos não tomam uma postura de mera passividade. A tensão própria do mundo a fazer, a aperfeiçoar, implica o homem, desafio a tomar decisões. E o dinamismo dessa mesma relação prende-se com a transformação do mundo exterior, por via da educação e da produção de cultura, e pelas mesmas vias o aperfeiçoamento do próprio, desse mundo interior. A abertura à exterioridade, à diversidade, ao contacto humano, característica franciscana e do Padre Cerqueira, é uma maneira de estar neste mundo. A maneira como a alma franciscana olha o mundo, com naturalidade cristã, diz o seu amor às Escrituras, uma relação afetiva, de cuidado, que não se compadece com o esquema de instrumentalização e redução do mesmo, isto porque o domínio do homem sobre o mundo estaria em flagrante contradição com o espírito de pobreza, pois contradiz o senhorio do mundo que só a Deus é devido. E esta relação com o mundo pauta-se pela enorme capacidade de elaborar perspectivas várias sobre o real. O homem, em geral, e o franciscano em particular, jamais abdicam desta capacidade e, voltando às questões, às coisas, com uma abrangência nova, criam novos mundos. E nesta abertura ao mundo, o franciscano sente-se em casa, em qualquer lado onde se encontre, e irmanado com todos os particulares, por causa dos laços de fraternidade,
Quem não tem vergonha, todo mundo é seu. Típico dos franciscanos. Todo mundo é isso. Esta abertura expressa na itinerância foi particularmente importante na formação intelectual de Manuel do Cenáculo, quando a sua viagem a Roma, acompanhando o seu ministro provincial, século XVIII. No itinerário mental de Cerqueira Gonçalves, a sua passagem por Toulouse, creio, e além dos seus estudos de autores estrangeiros, de Corte Mundel e Levinas, já aqui referidos, vacinaram-no contra o pequenino, do diminutivo, tão típico do portuguesinho, tão criticado por essa, capacitando-o e provocando-nos a dar mundos ao mundo. Nada de coisinhas pequeninas. Acresce a isto a superação de uma atitude maniqueia e outras correntes gnósticas, presentes também nos nossos dias, que veem no material a expressão da negatividade ou da decadência, o que não pode estar claramente em mais desacordo com o espírito do autor do Cântico das Criaturas e dos seus seguidores. Se o mundo é grande naquilo que dá para pensar e viver, o mundo interior, indispensável para que haja cultura, não é mais pequeno. E a via agostiniana da interioridade mostra a riqueza do palácio onde importa deambular. Se a desatenção e o fechamento ao mundo exterior redundam, no nosso entender, numa abstração redutora e manipuladora, a ignorância ou o desprezo pelo mundo interior significa a aniquilação do homem e, portanto, a impossibilidade de cultura, a impossibilidade de se relacionar e de se continuar. Esta interioridade diz a unidade interior, que supera a dispersão e desagregação que o excesso de exterioridade acarreta. É aí, na intimidade, que se trava a luta contra a força dispersadora do homem que ameaça a sua integridade e impede o seu modo próprio e superior de se expressar. Está bom de ver que o assento na interioridade, o valor da consciência, não pode degenerar em narcisismos ou pignalianismos endeusados de quem se julga suficiente a si mesmo e por si mesmo em soberbo fechamento ao que não é fruto das suas mãos. Com este ponto, julgamos relacionar-se a recusa da laicização da razão, quer naquilo que atenta contra o poder de iniciativa e da individualidade do homem, quer na pretensão de eliminar da história quer o sentido do mistério, quer a ação do transcendente, da providência. A laicização da razão põe em causa a capacidade de iniciativa do homem, sujeito individual e concreto, e põe em causa a sua individualidade e unicidade, ao negligenciar a colaboração voluntária e livre do homem na aquisição de saber. Ambas estas tendências são inaceitáveis, moralmente para o franciscano adverso a qualquer forma de determinismo de uma razão necessária e universal e que, na sua pobreza, está aberto ao mistério e à transcendência. É certo que o tempo de Cerqueira Gonçalves não é o tempo do Manuel do Cenáculo, mas subsistem alguns traços que, como franciscanos, ambos repudiam no que toca a esta forma diminuída de entender a razão como expressão do fervor racionalista que, quer então como hoje, de alguma maneira se faz sentir. Ecoa aqui a velha problemática da fé e da razão, tão premente na Idade Média e que não está de todo ausente nos nossos dias e que mereceu particular atenção no trabalho de Joaquim Cerqueira Gonçalves. Ora, escreve para Cerqueira a propósito de Boaventura. Para Boaventura, a ciência, além de constituir um caminho para a teologia, representava também uma generosa manifestação do próprio espírito, enquadrando-se no que de mais tarde se veio a designar de espiritualidade. É este saber, para além do meramente académico, desorientado ou fechado sobre si mesmo, que, traduzido em sabedoria, é este saber que traduzido em sabedoria, venceu as renitências do Santo de Assis, permitindo a Santo António o ensino da teologia aos seus confrades e que o Dr. Seráfico procurou e cultivou magistralmente. Não sendo a ciência um fim em si mesma, ela é instrumento de cultura e, por conseguinte, de humanização. Foi pela ciência que Cenáculo lutou contra a crendice popular e do clero ignorante. E é pela ciência, vertida em cultura, que Cerqueira Gonçalves luta contra a ignorância e a mediocridade. Dentro desta espiritualidade franciscana, sobressaem algumas notas que nos apraz sublinhar. A primeira das quais é a da gratidão, outra versão da generosidade. O saber agradecer, na expressão do seja por caridade, tipicamente franciscana, com paralelo do bem português bem-aja, obriga aquele que é agraciado, fazendo sobressair o caráter imerecido do bem que se recebe, não apontando para si, nem para si retendo nada. Este não reter ou não roubar, que são as formas autênticas da pobreza agradecida,
E nesta linha, nesta postura, está a capacidade de elogiar, promover, confiando e estimulando, coisa que já vários alunos do Padre Cerqueira aqui testemunharam vivamente. Ex libris da vocação franciscana é a pobreza, ontologicamente considerada como dependência e fundamento de todas as virtudes, que esta é uma questão que ainda não está toda resolvida. Pobreza como virtude, potenciadora de virtude, tenho algumas dúvidas, mas depois tratarei isso. A pobreza, tal como Joaquim Cerqueira Gonçalves entende, tanto quanto nós entendemos a ele, não dispensa, claramente, não dispensa a produção de cultura. Antes, obriga, estimula, aprofunda, purifica. Mas a pobreza purifica a cultura, ela purifica-se a si mesma. Ou seja, a pobreza espiritual nos franciscanos purifica-se por uma efetiva pobreza externa e material, pessoal e comunitária, diferentemente daquilo que era praticado nas abadias monásticas até ao tempo de São Francisco, que ainda hoje esperamos. Na abertura à exterioridade, sem detrimento da interioridade, a pobreza comporta um desprendimento maior dessa mesma exterioridade. E por isso, alerta. Se o culto da interioridade corria o perigo de substituir a pessoa pelas ideias, a atenção para a exterioridade podia também transformar o amor às pessoas em apego às coisas. Mas é na fraternidade que estes dois erros se corrigem e evitam. Reafirmando a tensão, por um lado, e a conjugação da interioridade e da exterioridade, valorizando a pessoa, o irmão, mais do que o princípio das ideias, e evitando o apegamento às coisas mais do que o amor às pessoas. Sobre Joaquim Cerqueira Gonçalves introduziu aos franciscanos, eu estou na dúvida entre generoso ou fiel, mas na fidelidade à oração em comunidade. Os atos comunitários, para Cerqueira, em confidências aqui, não houve. Para Cerqueira, nesse aspecto, é para todos aqueles que viveram com ele, a fidelidade ao ato comunitário, à comunidade onde esta tensão se faz sentir, onde toda esta trama de produção de cultura e de exercício de pobreza se faz acontecer. Importa ainda sublinhar a origem dessa pobreza que promove, potencia e dá lugar à caridade. Padre Cerqueira chama a atenção que, para a dependência ôntica da criatura relativa a Deus, a dependência é essa que se entende como relação de caridade e não como poder, pois a ideia de relação é característica essencial da pobreza franciscana, tal como é central para interpretar o saber e a cultura como partilha de bens espirituais e materiais. Diz o Padre Cerqueira, a cultura é pobreza, dada a radical dependência dos seres finitos e, acrescento, produtos finitos de seres temporais. O debate sobre pobreza e cultura é central na análise do pensamento de Joaquim Cerqueira Gonçalves. E é central na análise do Padre Cerqueira e é central na análise que o Padre Cerqueira faz do franciscanismo de cenáculo. Como é? Pobreza, cultura, dilema constante, tensão constante, em que medida é que cenáculo trabalha. Ela, pobreza, é um dos aspectos da mensagem cristã que mais profundamente determinou a transformação do ideal de cultura, pois o genuíno espírito de pobreza, interpretado em cada momento e a partir de cada época, e insubstituível na época cristã, purifica o saber, dispõe à gratidão, apela à fraternidade, na solidária partilha de bens espirituais e materiais. Valorará a pobreza por ela mesma? Claro que não. Da leitura do texto Franciscanismo e Cultura, depreendemos que não, claramente que não, pois ela relaciona-se com a vida fraterna, onde se expressa a pobreza material e espiritual. E se ela dispõe às demais virtudes, é porque no franciscanismo a pobreza era a palavra mais adequada, diz o Padre Cerqueira, para, na época do seu aparecimento, traduzir o espírito de caridade sempre insubstituível dentro do Evangelho. De facto, o Padre Cerqueira questiona se o cenáculo era pobre, se o cenáculo era pobre ou não, se era fiel ou não a São Francisco. E entende a pobreza exatamente como uma tarefa. A pergunta é do Padre Cerqueira: será que Frei Manuel do Cenáculo, ao ser ordenado bispo, substituiu a sua alma franciscana? Nós poderíamos perguntar: será que Cerqueira Gonçalves, ao ser designado professor universitário, catedrático e académico, perdeu a sua alma franciscana? Não é por aí que vamos. Não é claramente por aí que vamos.
mais comedido do que o Padre Freitas, que nos legou a admirável biblioteca. Ambos e os dois estão longe dos feitos bibliotecários de Manuel do Cenáculo. Basta ir à Academia das Ciências. Porque o tempo voa, e eu estou a meio. Retomo só aqui a pergunta que foi feita à Rita a propósito da relação do pensamento de Cerqueira Gonçalves e de Escoto. Se Manuel do Cenáculo, a minha leitura, corrija-me se estiver errado, como possivelmente estarei, recorre a Lulo por diversos outros motivos para dialogar com o seu tempo, creio que de facto o Padre Cerqueira recolhe diretamente de Escoto a nota do princípio da individuação que o permite dialogar, quer na construção de cultura. Fazendo-me entender, o princípio da individuação na atenção ao concreto, que já referi, e que impede qualquer idealismo vazio, esta nota da realidade e da concretude, é uma consequência do princípio da individuação de Escoto, na valorização do sujeito pelo sujeito, e sendo certo que na historicidade do sujeito não está acabado e concluído. O sujeito é sempre algo a fazer, é sempre algo a provocar, é sempre algo que pode ser mais. Saltando a passos de gazela, a referência à escola franciscana, Padre Lídio, é sempre uma referência. O que é que faz parte da escola franciscana? Os mestres estão lá. Para avaliar o modo franciscano de pensar, importa considerar os mestres estudados e que inspiraram estes autores. Querem Cerqueira Gonçalves, querem Manuel do Cenáculo, a Sagrada Escritura está presente, Agostinho está presente, Boaventura está presente, Escoto está presente, Lulo, mais num do que no outro, estão presentes. E isto não é difícil identificar a influência de São Boaventura no pensamento de Joaquim Cerqueira Gonçalves, desde logo a sua tese de doutoramento e pelo menos os 6 artigos recolhidos nas itinerâncias de escrita. Outra referência de um Escoto já feita. Ainda nos 2 minutos que tenho para duas ideias. Uma vez mais, a nota do aperfeiçoamento ou do progresso, deste devir e construir sempre a fazer, nesta aposta pelo melhor, parece-me ser uma constante na dinâmica do pensamento e na dinâmica como o Padre Cerqueira se relaciona com as pessoas e que se relaciona com o mundo. Alérgico a fixismos imobilistas que impedem o aparecimento do novo, o Padre Cerqueira, pela linha da perfeição, sempre, ou como nos lembrava o professor José Rosa, sempre em frente. O aperfeiçoamento possível e desejável como resultado de uma tensão daquilo que as coisas são e daquilo que as coisas são chamadas a ser no seu maior perfeição, no seu maior desenvolvimento, é o resultado de um processo que avança em completude. A humanidade progride sempre no conhecimento da verdade. Escoto, no seu melhor. E creio que esta tese percebo-a, se calhar percebo-a, e esta consciência de alguma maneira já se ter alcançado um grau de perfeição, que se traduz em cultura, mas ao mesmo tempo a consciência de um trabalho imenso a fazer. Esta é a característica da franciscana itinerância, mais interior que exterior, caminho, busca constante e salutar descontentamento. Sempre em frente. As reformas foram muitas ao longo da história franciscana, e esta reforma, sempre em frente, impede qualquer tipo de saudosismo ou olhar para trás. Não é discurso que tenha ouvido da boca do Padre Cerqueira saudosismos de tempos idos e passados. Para a frente. Por último, só para terminar, não vem no artigo, ou melhor, no artigo vem simplesmente como uma nota de rodapé, mas na exposição oral que o Padre Cerqueira fez no Centro Cultural Franciscano, referiu a defesa que já o professor Mário Santiago Carvalho também hoje referiu, a propósito de Coimbra, do privilégio de Maria Imaculada Conceição como um dos traços a favor dessa alma franciscana, com todas as suas implicações que isso tem. De facto, este é uma bandeira dos franciscanos, mas curiosamente não estou bem a ver o
Padre Cerqueira de terça mão. Estou sim a vê-lo na devoção diária da Via Crucis. Uma devoção bem franciscana e pelos franciscanos tão divulgada, no que diz respeito ao amor à Terra Santa, por um lado, e depois ao amor à humanidade do Verbo encarnado e sofredor, na boaventuriana, ou no boaventuriano cristocentrismo. Por este dado, mais uma vez se afirma a alma franciscana do Padre Cerqueira. Ainda, e acresço, termino, o modo como o próprio Padre Cerqueira nos deu um exemplo de grande força e tenacidade nesta sua Via Crucis, que graças a Deus já passou e que nos promete que pelo menos chegue à idade do cenáculo. Quase 100. Obrigado.